Estão visualizando ali o arquivo de exemplo 01? Ah, dá pra ver sim. Sim. Tá. Aí, se não tiver legal, aí vocês vão avisando, tá? Se tiver o zoom um pouco, alguma coisa assim. Eu acho que eu vou fechar minha câmera aqui, que fica um pouquinho melhor a gravação e às vezes não trava, tá? Então vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, o que que nós temos? Voltando ao mesmo assunto que nós tínhamos antes, né, que é a distribuição de frequência, né? O que que seria a frequência? O número de vezes que aquele dado acontece, ou aquele número de vezes que aquele dado se repete, né? E o que que nós temos nesse exemplo aqui? O número de funcionários que faltaram o trabalho em uma determinada empresa em determinados anos, tá? Então, o que consiste aqui? De nós determinarmos quantos faltaram naquele respectivo ano. E eu tenho o ano aqui de janeiro a dezembro, né? De janeiro a dezembro. Mas eu não estou preocupado no número, nos meses que sim, mas a quantidade, ou seja, quantos alunos faltaram uma vez, quantos faltaram duas vezes, quantos faltaram três vezes, assim respectivamente, tá? Então essa que é a ideia. Então o que que eu tenho que saber aqui nesse caso? É saber quantas repetições houve deste número nesse intervalo de tempo aqui, tá? Então nós vamos usar um comandinho que nós vimos no primeiro dia de aula lá, que eu fiz aquela enquete com vocês, sabendo qual era o curso, né? Qual o hobby de vocês, qual o time que tínhamos, né? E eu fui colocando todos numa planilha. Ou seja, eu vou contar quantos valores iguais eu tenho ali. O comando que eu uso aqui é aquele chamado conte-c. Eu posso colocar igual a conte-cs, ponto e vírgula. Posso ou clicar aqui, eu já abri ali no meu FX, ó. Critério de intervalo. Intervalo de critérios. Onde é que estão meus dados? Vou colocar cursor na célula C8, seguro o Shift e coloco o cursor lá na N9. Tá? Então, o que que ele fez? Ele selecionou esses dados. Visto que eu vou repetir ele para o lado de baixo, o que que eu vou ter que fazer? Dar um F4 para travar ele. Então, travei ele. Tá? Qual é o critério? Então, naqueles dados ali, eu quero que tenha o número 1. Ok, beleza. Então, ele foi lá e contou quantos eu tenho no número 1. Se eu já travei esses dados, simplesmente eu posso arrastar para baixo e faço uma soma. E ali somei. Né? Então, deu 24 dados. Ok? Na dúvida, posso botar o cursor aqui, segurar o Shift e vir aqui. Aqui embaixo, ó, pessoal, o que que ele sempre dá? Tá? Ele aparece aqui, ó, a média, contagem, mínimo, máximo e soma, tá? Máximo 10 dados, tá? O máximo que eu tenho 10, tá? Então, o que eu tenho lá. Esse caso não esteja habilitado isso aqui para vocês, eu coloco o cursor aqui nessa parte vazia, vou com o botão direito, né? E aqui ele bota ali, ó, o que que eu tenho ali? A média, tá? A contagem numérica, mínimo, máximo, soma. Então, vou habilitando esse item ali ou não, né? Beleza, tá? Então, a maneira de determinar quantos eu tenho naquele intervalo de tempo. Outra hipótese que eu tenho é nomear esses valores aqui, esse conjunto de dados, com determinado nome. Então, posso selecionar eles todos, né? Vim aqui em fórmulas, tá? Fórmulas, definir nome e dou um nome para isso aqui, tá? Sei lá, funcionários ou faltas. Pronto, ok, tá? Certo? Então, o que que eu posso fazer agora? Igual a conte-cs. Qual é o intervalo? O intervalo é faltas. Ó, quando eu completei o nome correto lá, ele preenche aqui, simbolizando que já encontrou uma forma de um conjunto de dados com aquele determinado nome. Qual é o critério? Que tenha uma falta, tá? E deu. Agora é só copiar para baixo, tá? Então, opa, e mando somar aqui também.
certo? Ou outra maneira que nós temos. A partir daí eu posso fazer o histograma, né? Selecionei os dados sem o total, mandei inserir um histograma, posso pegar esse aqui, né? Com frequência absoluta, né? Então o que que eu posso colocar os rótulos aqui, que é importante, seleciono com o botão esquerdo, o meu conjunto de dados, com o botão direito, adicionar rótulos. Apresento ali, posso até aumentar eles um pouquinho, né? Grito. E normalmente esse conjunto de dados aqui, ó, eu deixo com uma espessura maior essas barras. Então, se eu clico nela, com o botão direito, formatar rótulos, né? Então, eu normalmente, formatar rótulo, ele vai formatar os meus rótulos que eu tenho ali. Né? Botão direito, duas vezes botão esquerdo, o espaçamento, geralmente o default dele é 219, dando os 80, 70, fica legal. Não? Beleza, então tá. Que eu já tenho distribuição de frequência, tá? Ou seja, esse gráfico aqui, ele fala a mesma coisa que essa tabela e a mesma coisa que essa distribuição de frequência. Ou seja, tem 3 funcionários que faltaram uma vez. Um funcionário faltou 2 vezes. Nenhum funcionário faltou 3 vezes. 2 funcionários faltaram 4 vezes. E assim respectivamente. Tá? Beleza. Vamos para o exemplo 2. Uma empresa cujo presidente recebe o salário de 20 mil, o vice-presidente 14 mil, os funcionários 6.500, cada um deles. E mais 6 estagiários que recebem somente 1.200. Qual a média salarial dessa empresa? Então, o que que eu tenho? A média seria o quê? A soma de todos, né? Dividido, a soma de toda a folha de pagamento, dividido pela quantidade de funcionários. Então, o que que eu vou fazer primeiro aqui? Igual quantidade de presidentes vezes o salário do presidente. Tá? O que que eu faço? Simplesmente arrasto para baixo. Faço a soma. O que que eu tenho? Então, a minha folha deu 93.200. Então, a média salarial. Tá? Então, a média salarial vai ser total da folha dividido pelo total de funcionários. Beleza, tá? Então, deu 5. Vou selecionar aqui. Posso até colocar como dinheiro. 5.825, média salarial. Eu poderia também solicitar e calcular a média de funcionários. Como seria a média de funcionários? Seria, então, o somatório da folha dividido pelo somatório dos salários. Tá? Então, a média de salários eu tenho, de funcionários são 2,3, 2,4, né, por cargo que nós temos. Tá? Um comando que você usa muito, o que que é? Quando eu fiz a média salarial, o que que eu fiz? Eu multipliquei este por esse e somei tudo, né? Então, esse 93 e 200, vou botar aqui, 93 200, isso aqui é uma soma de um produto de fatores. Então, eu tenho o comando somar produto, tá? Como é que essa média somar produto, que é esse dividido pelo quê? Pelo número de funcionários. Soma de funcionários. Como que eu faço somar produto? Vou colocar aqui assim, média salarial, tá? Igual somar produto, tá? Desses dois aqui, tá? Ó, se eu der OK, vai dar o 93.200. Opa, somar produto, abro parênteses, matriz 1 esta, matriz 2 esta, tá? OK, dá 93.200. Pegar esse mesmo formato aqui, pincelzinho nele, tá? Dividido pela soma de funcionários, que é igual a 16. Ou que nós podemos fazer aqui sempre, igual a somar produto, tá? Deste
ponto e vírgula com este, fecha parênteses, dividido pela soma desse aqui. Ok, tá? Então fechou a mesma média, tá? Então aqui é mais uma dicasinha para utilizar esse comando somar produto, que às vezes vai facilitar muito vocês em calcular a média, né? E não está usando uma coluna, não precisaria ter mais essa coluna aqui, ó, no momento que eu utilizo somar produto. Então, essa coluna aqui seria dispensável, tá? Beleza. Bom, vamos para o tema então da aula de hoje, que é o que seria nós calcularmos da sequência no cálculo das medidas estatísticas que nós vimos na aula passada, né? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, pode me interromper sem problema nenhum, tá? Então, nós temos uma distribuição de frequência, tá? Vamos relembrar como a gente faz a frequência relativa simples, frequência acumulada, relativa acumulada e o ponto médio. Então, frequência simples, o que nós temos? É a relação entre a frequência e o novo total, divido pelo total, tá? Fixo o meu denominador, copio para baixo, tá? Total das frequências simples tem que dar 100%, tá? Frequência acumulada. A primeira frequência acumulada é igual à primeira simples, a segunda frequência acumulada é igual à anterior, mais a próxima, tá? Somei. A minha última frequência acumulada tem que dar o total de dados que nós temos. Frequência relativa acumulada é a relação entre a frequência acumulada daquela classe e o seu total. F4, fixo denominador, puxa para baixo. E ponto médio, o que seria? A média, o limite inferior, 18, mais o limite superior, então eu boto o cursor no 20, fecho parênteses, divido por 2. Soma dos pontos médios não há necessidade de fazer, tá? Caso eu queira fazer os histograma, frequência simples, selecionar eles todos, inserir histograma aqui, beleza, tá? Clico no botão esquerdo em cima deles, botão direito, adicionar rótulos, tá? Então, vou aumentar um pouquinho aqui, beleza. Aqui, meu rótulo do eixo X, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, seria aqui 1 a primeira classe, 2 a segunda, 3 a terceira, assim respectivamente. Aqui eu juntei todos eles, né? Então, eu vou mudar, em vez de colocar 1, vou colocar um intervalo de 20, de 18 a 20, sabendo que esse intervalo aqui que tem esse tracinho, o que é? Um texto, né? Que eu estou colocando aqui para me indicar melhor. Então, seleciono meu gráfico, botão direito, selecionar dados. Aqui, ó, nos rótulos do eixo horizontal, vou em editar e seleciono esse carinha aqui e dou OK. OK, beleza. Então tá aqui, ó. Vou botar ele negrito, um pouquinho maior. Feito esse programa de frequência simples. Posso simplesmente pegar Ctrl C, trazer para cá, Ctrl V, copiei ele, tá? Então, o que eu posso pegar? Quando seleciono os dados, ele vai mostrar o intervalo que eu tenho. Agora, eu não quero mais de frequência simples, vou trazer, vou botar para cá, fazer o de frequência relativa simples. Ó, voltou, adicionar os rótulos. Ok, tá? Posso pegar aqui, segurei o Shift, segurei outro, Ctrl C, venho para cá, Ctrl V, tá? Agora, em vez de... Peguei esse aqui, selecionei os dados, tá? Ele está pegando esse, vou fazer o de frequência acumulada. Trago para cá, ok. Voltou. Toda vez que eu clico só uma vez aqui, ele pega só uma barra. Tiro para fora, clico de novo, pega todas. Botão direito, adicionar rótulos. Frequência relativa simples. Vamos para cá, vamos fazer a relativa acumulada. Tá? Adicionar rótulos. Tá? Então, aqui está feito os gráficos, todos bem rápidos, né? Poderia ter botado um fundinho aqui, até para ficar um pouquinho mais legal, tá? Certo?
em todos eles, tá? E tem os nossos 4 tipos de frequência que nós temos, beleza? Vamos salvando, tá? Vamos para o exemplo 3, tá? Agora sim. O que nós temos aqui? Nós temos um conjunto de dados que eles não estão agrupados, certo? Tá? Então, o que eles não estão agrupados? Não estão agrupados em classes aqui, ó. Classe 1 de 18 a 20, classe 2 de 20 a 22, classe 3 a 22 a 24. O que eu quero fazer? Eu quero criar uma distribuição de classes, uma distribuição de frequência, certo? Para determinar os intervalos, caso eu queira, tá? Então, como que a gente faz isso? Eu coloquei um roteiro aqui, ó. Primeiro, determinar a quantidade de classes que nós temos. Tá? Vou colocar aqui, negrito, vou colocar o amarelinho aqui. Vamos botar outra corzinha aqui. Tá? Certo? Tá? Segundo, determinar a amplitude. Terceiro, fazer o ajuste dos intervalos. E assim respectivamente, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, determinar ou escolher a quantidade de classes que temos. O que é quantidade de classes? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, são 6 classes, ou seja, a quantidade de grupos que eu vou criar, certo? Para mim fazer o estudo daqueles meus dados, né? Como que é determinado isso? Existem diversas fórmulas. Eu gosto especialmente da fórmula de Sturges, que é essa que eu estou dando para vocês, mas não tem regra. Então, a quantidade de dados que eu vou escolher, a quantidade de classes que eu vou dividir, fica a critério de cada um, tá? Então, sei lá, se eu estou fazendo o estudo do IMC, Índice de Massa Corpórea, o que seria? Eu vou ver lá quantas classes está dividido. Ah, é baixo do peso, é sobrepeso, é obesidade 1, obesidade 2, sei lá, 5 classes que tem a teoria. Eu vou escolher 5, não interessa a fórmula de Planck, não interessa a fórmula de Sturges. Ah, eu quero dividir uma avaliação em 5 grupos: péssimo, regular, bom, muito bom e ótimo. Eu escolhi 5. Ah, eu quero em 4: péssimo, regular, bom e ótimo. Não tem problema. Ou em 4, péssimo, bom, muito bom e ótimo. Fica a critério sempre de eu escolher. Então, o número de classe, pessoal, não tem regra, tá? Eu escolho quantos eu quero. Se eu não tiver nenhum critério, tá? Então, vou usar lá a formulazinha que o professor deu do Sturges, tá? Fica aqui assim, fórmula de Sturges. Como é que ele diz? K é sempre a quantidade de classes que eu tenho. Tá? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu K vale 6, tenho 6 classes. Tá? Como que ele é calculado? 1 mais 3,3 vezes log de N. O que é N? Opa, N é o número de dados. Quantos dados eu tenho aqui? Botei o cursor na célula 1, segurei o Shift e botei o cursor na célula última lá, que aparece a contagem de 30 dados. Ou o que eu posso fazer? Botei aqui o cursor aqui, na primeira, na última, vamos dar um nome para isso aqui. Vamos lá em fórmulas, definir nome, vamos colocar aqui então salário. Tá? Então, nome de salário. Tá? Quando eu selecionei aqui e vim aqui, fui aqui na página inicial, que ele apareceu o salário. Tá? Que eu tenho esse conjunto de dados. Então, o que eu quero saber? Eu quero que conte quantos dados eu tenho na forma denominada salários. Então, o que eu posso usar? No N, eu posso usar aquele comando igual a conte.num, ou seja, vou contar quantos números tem no intervalo salários. Então, eu coloco salário. Ó, quando começo a digitar, ele aparece uma tabelinha que já tem. Cliquei ali, pronto, contou, tenho 30 dados. Tá? Agora, eu vou usar a fórmula ali, então. Então, não vou botar o igual, só para ficar aparecendo onde que a gente tirou os dados. 1
mais 3,3 vezes log, abre parênteses, de 30. Fecha parênteses, ok. Tá? Ctrl X, vou trazer para cá, vou deixar aqui que é mais perto. Tá? Então, Ctrl C, Ctrl V e botei igual na frente. Tá? Deu 5,87. Tá? Então, primeira coisa, pessoal. O K, número de classes, tá? É um número de quantidade de linhas que eu vou ter. Não pode ser quebrado decimal. Então, eu vou escolher aqui. Então, eu escolhi 6 classes. Tá? Então, escolhido 6 classes. Ah, eu quero botar 5, não tem problema, tá? Eu escolho a quantidade de intervalos que eu vou dividir aqui, tá? Eu escolhi 5, beleza, tá? Então tá. Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos determinar esse cara aqui, ó, o limite inferior de cada classe. Poderia pegar o menor aqui, escolher e colocar e depois somando a amplitude. Posso também, mas nós vamos fazer uma distribuição bem equilibrada de cada um deles, tá? Então vamos lá. Então, para determinar a amplitude da classe, e quem é o primeiro aqui, eu começo primeiro o quê? HOBS. HOBS, o que que é? Amplitude observada, ou seja, nesse conjunto de dados, o que que eu estou observando? Amplitude é sempre o quê? Limite superior menos limite inferior, tá? Então, limite superior, o que que é? O maior de todos que eu tenho. Então, eu posso chegar aqui, limite superior, igual, posso usar o comando máximo, com acento, máximo, segurei de quê? Salários, salário, tá? Então, o que que ele fez? Ele foi lá e pegou o maior valor que eu tenho lá e disse que é 2.800. Ou posso usar também o comando igual a maior, maior, tá? Clico aqui, quando eu abro ele, o maior eu tenho que é a matriz e um K, tá? O que que é matriz? Salários, salário, tá? E o K o que que é? É a ordem de maioridade que eu tenho ou de minoridade quando usar o comando menor. Então, eu quero 1. Então, o que que significa? Eu quero o primeiro maior salário que eu tenho, daí eu uso o comando maior. Caso eu quisesse o segundo, eu colocaria 2. Se eu quisesse o terceiro, eu colocaria 3, tá? Então, o maior, ele me possibilita eu escolher qual é os primeiros que eu tenho. E o máximo sempre vai dar o maior de todos que eu tenho lá, tá? Mas vai dar a mesma coisa aqui. Mesma coisa para o limite inferior. Vou usar o que? O mínimo, com acento, mínimo, tá? De quem? De salários, né? Salário, clico aqui. Beleza, 550. Ou uso o comando menor, de quem? De salário. Agora tem que botar o ponto vírgula, que é o K, que vale 1, tá? Então, aqui deu a mesma coisa, tá? Então, o que que nós temos? Amplitude observada, é limite superior menos inferior, tá? Então, os dois é 2.800, né? Menos 550, tá? Ou bota aqui o cursor igual este menos este, tá? Então, a amplitude observada é 2.250, ou seja, eu peguei o maior salário que eu tenho aqui, certo? E dividi pelo menor, e diminuí do menor, tá? Agora, a amplitude de cada classe, ela é dada pelo quê? Pela amplitude observada dividido pelo número de classes, tá? Então, amplitude observada é quanto? 2.250. Dividido por quem? Pelo número de classes, 6. Então, sempre o número de classe no inteiro. Então, deu 375. Então, o que que eu digo aqui? Arredondar sempre para cima. Por quê? Porque caso não arredonde para cima, pode acontecer de um dado ficar fora, tá? Nós vamos trabalhar, vamos fazer com ele arredondado para cima, tá? E outro não. O que que eu poderia se arredondar para cima? Poderia ser assim, até 375,0001. Pronto, já arredondei para cima, tá? Mas visto que meus números aqui são todos inteiros, o que que eu posso fazer? 376, tá? Ok, 376 é o que eu usei. Ok? Então, nós vamos ver que nós vamos agora determinar. Fazer o ajuste dos intervalos e
calcular o limite inferior, tá? O que que eu poderia começar aqui? Se eu quiser começar com o limite inferior, que diz que aqui é o 550, posso, tá? 550, tá? Qual seria o próximo? Igual a 550 mais 376, tá? Não preciso fazer isso que nós vamos fazer depois de novo, tá? Então aqui ele vai crescer de 300 a 376. Posso selecionar todos eles aqui, vim aqui nesse comando preencher, tá? Uma série que eu quero de 376, 376. Beleza. Ó, então o que que eu tenho? O que que acontece? Meu limite inferior é 550. Meu limite superior é 800. Eu tenho 806. Então o que que deu para notar? Que eu tenho 6 a mais na última classe, né? E 6 a menos na primeira classe, né? Ou, não, quer dizer, na primeira classe eu comecei já do 550. E aqui eu tenho 6 a mais. O que que seria pegar essa, o que que seria o correto? Pegar essa diferença dos 2.800 para 2.600 seria 3 diminuído de cada um. Então, o que que teria que começar aqui? 555 menos 3, né? 555 menos 3, 400 e 547. Teria começado desses aqui, beleza? Então, isso eu estaria fazendo duas vezes para eu fazer isso. O que que eu fiz? Eu bolei uma fórmulazinha aqui, tá? Essa fórmula para chegar nesse 547 aqui, como que nós vamos usar? Então, fazer o ajuste dos intervalos, calcular o limite inferior. Então, o que que eu digo aqui? O limite inferior de f, então LI de f, que seria esse cara aqui, limite inferior da distribuição de frequência, é dado por LI menos K vezes H menos HUBS sobre 2. Então, vamos só substituir ali. Então, vamos lá. LI, vou colocar os dados aqui, tá? K, H minúsculo, tá? E HUBS. LI, limite inferior da classe, que nós vimos aqui é 50, tá? K é o número de classes, que é o 6, tá? Amplitude, eu usei o 376. E HUBS é quanto? Amplitude observada. Isso aqui é H minúsculo, amplitude da classe, amplitude observada é ó, 2,85, tá? Então vamos usar a fórmula aqui, ó. Então vou usar LI, eu vou colocar aqui os valores para vocês verem isso aí. Então LI, limite inferior da distribuição de frequência, 550, menos, tá? Abro parênteses, K, 6, vezes HUBS minúsculo, vezes H minúsculo, 376, menos H maiúsculo, 2.225, 2.250, certo? Fecho parênteses e divido por 2, tá? Ctrl C, colei aqui Ctrl V, coloquei igual, tá? 547, tá? Então deu 547 esse aqui. Então eu vou começar com 547, ou seja, eu fiz aquela distribuição correta, né? Que do outro jeito, se eu começasse com 550, o último é terminar 2.806, né? E dessa maneira, utilizando essa formulazinha criada pelo professor, eu chego a uma distribuição mais ou menos equilibrada, tá? Então, 547, qual é o próximo? É 547 mais o 376, beleza, 923. Então, eu poderia aqui preencher ele, todos eles à mão aqui, pegar esse aqui, tá? Pegar outro somando, cada um somando, ó, pegando esse aqui e sempre trazendo para cá, né? Fazendo isso manualmente, tá? Ou eu posso pegar, selecionar os meus dados, todos, inclusive os da frente, vim aqui nesse comando página inicial, esse aqui que é preencher, que é esse aqui preencher, série, tá? Em colunas que eu quero, linear de quanto em quanto vai, 376. O que que ele faz? Ele soma 376 em todos. Beleza. Então, olha aqui, meu limite inferior ficou com 547. Meu mínimo que eu tenho é 550, ficou 3 abaixo. Meu limite superior, 2.803. Meu limite superior dos dados, 2.800. Estou com 3 acima. Então, fiz esse equilíbrio da distribuição para não puxar meus dados não para um lado e não para o outro. Tudo bem? Estão me ouvindo, pessoal? Tudo tranquilo?
Alguém me dá oi aí só para ver se tá tudo ok. Dá pra ouvir certinho. Tudo certo, senhor. Tudo certo, Tudo prof. certinho? Posso ir Depois até, continuando? prof, depois eu até quero combinar contigo de nós chegar uns minutinhos antes com a Mônica, porque é difícil para ela olhar a tela e olhar para mim traduzindo, né? Eu tenho com o Tá. telefone aqui junto com ela, mas daí de repente a Uhum. gente combina semana que vem. Tá. A semana que vem eu posso estar mais cedo lá na aula, que vai ter Tá. presencial, tá? Aham, Daí eu já vou umas 6h30, eu já estou lá na sala tá. daí. Até talvez um pouco antes, Tá tá? bom. Então vamos lá. Agora, o que que eu utilizo aqui? Um artifício de quê? De pegar o meu limite superior e diminuir um pouquinho dele. Por quê? Porque se eu deixar esse 923 aqui, quando ele for contar lá os meus dados, ele vai considerar o 923 nesse intervalo. Então vai ser fechado o 547 e fechado o 923. Eu não quero que seja aberto esse. Então o que que eu faço? Eu tiro um pouquinho de cada um desses lados aqui. Então o que que eu fiz? Igual esse aqui, menos 0,01. Tirei alguma coisinha, tá? Copiei para baixo. Para quê? Para quando eu for ver quantos dados estão nesse intervalo, eu sei que vai ser um intervalo entre 547 e menos de 923. O que que seria? 922,99. Nesse aqui vai ser de 923, que eu quero que esteja na segunda classe, até 1.298,99. E assim, respectivamente, tá? Agora, como que eu faço? Frequência simples, quantidade de dados que estão nesse intervalo de classe baseado lá, tá? Então, o que que eu sugiro para vocês? Selecionar todos os dados, o conjunto aqui inteiro de células, tá? Por quê? Porque se eu fizer só numa célula, o comando do Excel vai dar frequência acumulada. Eu não quero frequência relativa simples. Então, eu seleciono todos e faço todos de uma vez. Então, pego igual, comando frequência, ó, já apareceu aqui frequência, abro ali, matriz de dados é o meu salário, tá? Matriz binária, esse limite superior todos aqui, tá? Daí eu não dou OK. Para algumas versões do Office, seu 365 você dá OK, ele vai preencher. Se é o Office normal, antes do 365, eu tenho que pegar e segurar a tecla Ctrl, depois a tecla Shift e depois dar um Enter, tá? Beleza. Agora eu vou mandar somar, tá? Então, o que que ele fez? Ele foi lá e contou naqueles dados quantos eu tenho nesse intervalo de classe. Ótimo, agora vamos lá, vamos dar a sequência. Frequência relativa simples é igual a relação entre a frequência simples e o seu total. Relação é divisão, divido pelo denominador, dou um F4, Enter. Copiar para baixo. Frequência acumulada. Primeira frequência acumulada é igual a frequência simples. Segunda frequência é igual à anterior mais a próxima frequência simples. Sempre anterior na frequência acumulada, não pode ser aquela de lá. Copie para baixo, tá? Então, o que que nós temos? A última frequência acumulada tem que ser igual ao total de dados. Total de dados é a soma das frequências simples que eu tenho. Frequência relativa acumulada é igual a frequência relativa dividido pelo seu total. Fixo o denominador, entra e copie para baixo, tá? Ok, tá? Então, feita a distribuição de frequência. Aqui eu deixei esse dado para quê? Caso eu não arredondasse isso aqui, usasse 375, tá? Então, se eu usasse 375, tá? Eu fiz aqui o cálculo de 375, peguei a mesma formulazinha aqui, né? Então, o que que seria? Limite inferior à distribuição de frequência, menos número de classe, que vezes H, que é 375, menos HBS sobre 2, tá? Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui, igual, começaria no 550, tá? Então, 550 mais 375, tá? Agora eu vou acrescentar isso aqui de 375, opa, preencher série de 375 colunas, tá? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Meu limite inferior foi 550, tá? Meu limite superior foi 2.800. Ele fechou certinho nos meus intervalos. Poderia ter deixado? Até que sim,
né? Que ele bateu igual, mas não vai fazer diferença daquele lá. Vamos ver o que que dá aqui? Vou pegar esse aqui também, eu vou diminuir 0,01, tá? Então, primeira coisa que já me alerto aqui, ó. O meu último dado é 2.800, meu limite superior é 2.800. Se eu deixar 2.799,9, vai faltar um dado que eu vou contar e ter esse aqui. Então, aqui já não vai dar os 30. Já vai dar quantos dados eu tenho de 2.800 aqui. Mas vamos deixar assim para nós vermos, tá? Selecionei tudo. Peguei aqui, usei o comando frequência. Abri aqui, matriz de dados, salário. Matriz binária, esse limite superior aqui. Tá? Dei Ctrl Shift Enter. Tá? Somei tudo. Tá? Ó, deu 29 dados. Deixa eu só pegar o mesmo formato daqui. Mais bonitinho. Por quê? Porque aqui o meu limite utilizado máximo é 2.799,9 e eu tenho um 2.800. Então, nesse aqui, se eu não tirar o 001, tá? Ele vai ficar igual, ó. Bateu com aquele lá, tá? Então, uma atenção, o que que eu sugiro isso aqui? Utilizar isso aqui sempre arredondar para cima, tá? Aí não tem problema. Então, se eu botasse aqui 550, aqui deu 376, não, aqui não arredondei, usei 375, né? 375, tá? Ter usado 375,1, olha aqui, ó, vírgula, vamos fazer de novo, trouxe 375,1, tá? Ó, 249,7. Agora, se eu botar 549,70, tá? E fazer isso aqui de... Deixa eu apagar aqui para não dar, né? Preencher série de 549,70, tá? Ó, aí daria certo, tá? Mas o que que eu sugiro? Não utilizar... Opa, 300, não 549,70. 300, aqui deu Ctrl C, limite inferior, começa aquele ali. Aqui não, aqui é mais 370, desculpe. Aqui igual este, mais amplitude, que é 375,1, tá? E vamos de 375,1 em 375,1, tá? Ó, deu certinho, tá? Deu para dar uma diferença num aqui, tudo bem. O que que eu utilizei como critério? Já que eu tenho todos os dados inteiros, eu utilizei como um inteiro. Então, sugiro manter esta aqui como correta a distribuição de frequência, tá? Essa aqui seria a maneira correta de nós fazermos a distribuição, tá? E a partir daqui, o que que nós temos? Calcular as medidas estatísticas, certo? Então, fizemos toda a composição, a criação de um conjunto de dados não agrupados, criamos eles em um agrupamento de dados, tá? Vamos lá. Deixei um novo exercício aqui, o exercício 1 para vocês. Querem alguma dúvida? Ficou nesse aqui, pessoal? Vamos lá? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, vamos para o exercício 1. Próximo. Então, o que que eu tenho? Um conjunto de dados aqui, tá? As estaturas das pessoas, vamos fazer a distribuição de frequência aqui, tá? Esse não peguei a ordenzinha, tá? Então vamos lá. Vamos pegar esses formatos daqui, então. Determinar a quantidade de classes que nós temos aqui, tá? Determinar amplitude.
Vou colocar aqui, certo? E o próximo seria fazer o ajuste. Tá? Então tá. Então, a quantidade de classe. Primeiro, K é igual a 1 mais 3,3 vezes log de N. Tá? Então, N é igual. Limite superior igual a máximo. Vamos botar o nome disso aqui, ó. Facilitar já isso aqui. Então, tem aquelas alturas daqueles alunos que nós já vimos antes. Selecionei o primeiro, selecionei o último. Vamos em fórmulas, define o nome, tá? Altura. Beleza. Tá? Beleza. Tá? Então, N quantidade de dados que eu tenho. Então, igual a conte número da altura. 40 dados que eu tenho ali. Tá? Determinar a cada classe. Vamos primeiro, então, ls, tá? Igual a máximo ou menor da altura. Li igual a mínimo. Deixar o acento mínimo da altura. Aqui. Deu? Tá? Agora posso pegar o meu HUBS, que é igual ls menos li. Tá? Então eu sei que H que é igual 173 menos 150. Beleza, 23, tá? Agora eu vou calcular o meu amplitude minúsculo, que é da classe, que é Professor, igual ao quê? Oi, teve um diga. colega que pediu uma dúvida nas Vamos lá, mensagens. vamos lá. Vamos lá fazer mensagem aqui no chat. Uhum. O que é esse K e esse log? Vamos lá. K é o número de classe que nós temos, tá? A quantidade de dados que nós temos K, tá? Então, K, esse número K é a quantidade de classe. O número de classe, olha que eu tenho classe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 linhas, o meu K vale 6. Quantidade de classes, tá? Logaritmo é uma fórmula matemática que nós temos, certo? Que nem nós temos exponencial, tem a soma, tem o logaritmo, tem a potência, né? Tem o quadrado, então são fórmulas que nós temos matemáticas, né? Uma função que nós temos logaritmo, tá? Então, o log seria uma função, se nós ver lá, depois, vocês vão ver depois logaritmo, quando nós pegarmos e virmos o tema de regressão linear, ou regressão múltipla, nós podemos ter uma equação logarítmica, né? Então, nós temos essa equação aqui, tá? Que a função lá, vocês vão vendo, viram isso no primeiro grau, tá? Log de n, o que que é? EA na x igual a n, é o inverso da exponencial. Tá? Então, K é o número de classe, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida a mais? Quando alguém apresentar aí, pessoal, no chat, pode me chamar aí, que eu paro e volto ali e explico, tá? Que é o que eu fico com a tela toda aberta e às vezes não fico aberto com o chat ali para verificar, tá? Então vamos lá novamente. Então agora eu tenho o LIS, o LI, o HUBS. Agora vamos pegar o H minúsculo, que é o que é a amplitude de cada classe. H minúsculo é igual a HUBS dividido por K. Tá? HUBS é igual a 23, dividido por K é... Opa, eu não peguei, não calculei o K. Vamos calcular o K aqui. Tá? Então, K é igual
1 mais 3,3, não, 6,3, 3,3 log dn. Então, vamos calcular esse K aqui. K igual, tá? 1 mais 3,3 vezes log, tá? Abro parênteses, fecho parênteses, de 40. Tá? Ctrl C, coloquei aqui Ctrl V, lancei igual na frente, ele deu 6,28 classes. Então, vou colocar aqui, escolhi K igual 7. Tá? Significa o quê? Se eu escolhi o K igual a 7, eu vou ter 7 linhas aqui, ó. Ah, nesse exemplo eu botei 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou escolher 6. Vou deixar 6 para ficar igual aquilo ali. Escolhido 6. Então não esqueçam, né? O K não preciso seguir a fórmula de estudo. Eu posso escolher um de classes, tá? Escolhi 6 é para deixar os mesmos exercícios que nós temos. Voltamos aqui então para calcular o nosso HOBS. HOB é a nossa amplitude de cada classe. Então, amplitude de cada classe dado pelo quê? HOBS, que é igual a 23. Vou colocar aqui que é mais fácil, 23 dividido por K, que é 6. Opa, está formatado com uma data aqui, só vamos botar isso aqui como número. Tá? 23 dividido por 6. Tá? Também como número. Vamos pegar aqui, formatamos aqui para cá, e vamos deixar 100, 23 dividido por 6, para saber o que vai dar, tá? E boto mais 23 dividido por 6, deu 3 dividido por 6, deu 3 formatar isso como número, formatar isso como data, mais 23 dividido por 6, 3,83, tá? Lembra que tinha lá que sempre arredondar para cima. Então, vamos usar, já que meus dados tudo inteiro, vamos usar 4. Tá? Então, 4. Tá? Então, vamos tirar todos os meus dados aqui para nós agora fazer o ajuste do cálculo DI, que é essa formulazinha aqui, ó. Preciso decorar, vamos usar ela ali. Ctrl C, colocamos aqui, Ctrl V, tá? Então, vamos tirar os dados. LI, limite inferior da dispersão da frequência, qual é? É o menor de todos. Quanto que teu LI? 150, tá aqui, ó. Tá? K. K a quantidade de classe ou de linha que eu tenho. Eu escolhi 6. Sempre o número inteiro. H minúsculo. H minúsculo, o que seria? Amplitude de cada um deles, né? Então, seria o 3,8 que eu arredondei para 4. Tá? E o meu HOBS é amplitude observada. Maiúsculo, porque observar lá nos dados. Minúscula, que é na distribuição da frequência. Então, HBS é o nosso 23. Vamos substituir na fórmula. Então, LI, 150, menos, abre parênteses, o K que vale 6, vezes o H minúsculo, que é 4, menos o HOBS, que é 23, fecha parênteses, divido por 2, tá? Ctrl C, colocar aqui do lado, Ctrl V, vou colocar o igual na frente. Então, deu 149,5. Tá? Então, eu poderia começar ele aqui com 149,5. Me confundindo. Tá? Essas Foi? siglas dele ali, LI, LS, K, H, a gente não bota lá limite inferior, limite superior, classe, Entendi. escreve. Mas não vai se lembrar desse negócio aí, depois eu quero ver o exercício, não se lembra de mais nada. Pô. Então tá, vou falar então. Vamos lá. Entendi. Então, o que que nós temos aqui? Vamos calcular de novo. Aqui a fórmula, então, nós temos LI, a fórmula é essa aqui. Tá? Vocês estão olhando a fórmula ali, tá, pessoal? LI, o que que é? Limite inferior. LI, limite inferior. Tá? Vamos tirar isso daqui. Ctrl X, vamos botar para cá. Ctrl V. Tá? K é que? Número de classes.
H, amplitude da distribuição de frequência. E HUBS, amplitude observada. Deixa eu explicar qual é a diferença desses dois aqui, o H minúsculo e o H maiúsculo. Vou mostrar o dado aqui, ó. Tá? Então, o que que eu tenho? Vou pegar esse aqui, tá? Se eu pegar essa distribuição de frequência, o H minúsculo seria o quê? Amplitude da classe. Então, caso fosse da primeira classe, o H minúsculo seria 20 menos 18, 2. Da segunda classe, o H minúsculo é 22 menos 20, 2. Da terceira classe, o H minúsculo é 24 menos 22, 2. Ou seja, essa distribuição de frequência, tá, tem um conjunto, tem um número de classe constantes, ou seja, ele sempre está crescendo de 2 em 2. Esse é o H minúsculo. O H maiúsculo da distribuição de frequência, ó, colocar aqui, H maiúsculo da distribuição de frequência, o que que seria? Seria o meu limite superior da distribuição de frequência. Qual é que é o limite superior da distribuição de frequência? Tá? É o 30. Menos limite inferior da distribuição de frequência, o 18. Tá? Então, esse é o H maiúsculo da distribuição de frequência. Então, mais 30 menos 18. Tá? Tá? E se eu pegar o meu H observado, maiúsculo, o que que seria? Seria observado nos dados aqui, caso eu tivesse dados. Eu não tenho dado, então nessa aqui não tem o HBS. Nesse aqui, tem o HBS. Vamos pegar nesse. Qual é o H observado nesse exercício aqui? Tá? Seria quanto que eu estou observando aqui nos dados, ou seja, o limite superior menos o limite inferior. Tá? Seria o limite superior, que é o 150, e o limite inferior, o limite superior 173, e o limite inferior 150. Então, observado 23. Agora, de posse desses aqui, ó, nós vamos substituir aqui na fórmula. Tá? Um pouquinho mais aqui, tá? Então, o que que eu fiz ali? LI, limite inferior, 150. Menos, abre parênteses, K é 6. Vezes H minúsculo é 4. Menos HUBS 23. Fecha o parênteses, dividido por 2. Então, deu 149,5. Tá? Então, esse é o limite inferior da distribuição de frequência. LIDF igual limite inferior da distribuição de frequência. E seria esse cara aqui, ó. Limite inferior à distribuição de frequência, tá? O que que eu falei lá? Tá? Eu posso utilizar 149,5, mas eu tenho meus dados, todos eles com inteiros. Tá? Então, não preciso usar ele decimal. Então, eu posso começar ele com o número inteiro. Então, eu posso usar o 150. Tá? Deixa eu apagar esse por aí de onde é que saiu. Tá? Então, o primeiro seria 150. Vou colocar que eu usei número inteiro de 150. Usei número inteiro de 150. Tá? Então, quanto que vai ser o próximo? Vai ser 150 mais 4. Tá? 154. Então, vai de 4 em 4. Então, o que que eu posso fazer? Selecionar todos eles aqui. Tá? E naquele comando preencher, série, incremento de 4. Tá? Então, chegou aqui, beleza. Então, montei a distribuição de frequência. Tá? Aqui faltou eu tirar o 001, tá, pessoal? O que que eu poder fazer? Seleciono aqui, cursor aqui, tá? Nesse não vai precisar tirar, mas eu vou tirar para vocês verem, dou um Ctrl X, recortei, estou tirando isso daqui e vou colocar aqui para o lado. Coloquei aqui, ó, e Ctrl V.
Tá? Tirei de um lado para o outro. Não acrescentei uma linha, porque senão vai mudar todos esses outros aqui, ó, parâmetros. Tá? Só joguei ele para o lado. Então, agora, o que que eu fiz aqui? Limite superior menos 0,01. Tá? Ok. Então, o que que eu vou fazer? Peguei o limite superior e tirei 0,01. Ok. Centralizei, vou copiar para cá. Certo? Tranquilo. Agora nós vamos ver, contar quantos dados nós temos nesse conjunto aqui. Então, seleciono todos juntos, tá? Todos juntos, passei todos de uma vez só. Vou até apagar esse zero aqui, mas não precisa. Vou aqui, coloco a fórmula aqui, igual a frequência. Ó, frequência. Quando começou a aparecer ali, ela abriu, então vou clicar na fórmula. Tá? Posso abrir o FX. O que que vai dizer? Matriz de dados. Qual é a matriz de dados? A altura que eu dei. Ele preencheu aqui. Matriz binária. O limite superior delas aqui. Tá? E depois, Ctrl, Shift, Enter. Quem tem o Office 365 não precisa. Mando somar tudo. Somou, deu 40 dados. Fechou. Né? Agora, o que que eu fiz? Eu mudei a ordem aqui, ó. Antes eu tinha botado frequência simples e frequência relativa simples. Agora eu quis a frequência acumulada, não tem problema. A ordem dos fatores não altera aqui, ó, igual frequência acumulada. Na primeira classe é igual a frequência simples. Na segunda é igual a anterior, dividido pelo total. Fixo o denominador, certo? Tá? Opa, não, desculpa, aqui a frequência acumulada é igual a anterior mais a próxima. Tá? E vou calculando aqui. Então, a última frequência acumulada tem que ser a total da frequência simples. Frequência relativa simples. Tudo em relação à frequência simples. Então, é igual a frequência dividido pelo total. Então, F4. Frequência acumulada. Igual a frequência dividido pelo total. Então, F4. Pronto. Agora, posso selecionar as duas juntas e trazer para cá. Tá? Ela está em relativos de 1. Posso selecionar e botar em relativos de 100%. Não tem problema nenhum. Que é a critério de vocês. Tá? Deixei aqui para o meu enunciado. Está sem o percentagem aqui. Ponto médio. Então, o que é o ponto médio? Igual a média dos limites. Este mais este, fecha parênteses, dividido por 2. Tá? Não esquece, tem que colocar o parênteses. Eu tenho que somar o 150 mais o 154 dividido por 2. Tá? Copia para baixo. Tá? Tem uma propriedade da distribuição de frequência que fala o seguinte: quando eu tiver amplitude uniforme, ou seja, amplitude igual para todas as classes, eu posso calcular o meu primeiro ponto médio e os demais é o anterior mais a soma, mais amplitude. Então seria 152 mais 4, 156 mais 4, 160 mais 4, 164 mais 4, 168 mais 4, e assim respectivamente. Tá? FIXI é a Ô, multiplicação. professor, Oi, o senhor pode repetir ali a fórmula que o senhor fez no ponto médio ali? Do entre tá? parênteses ali que eu não peguei? É a média dos dois, ó, igual, abro parênteses, o limite inferior mais o limite superior, fecho parênteses, divide por 2, Ah, tá. tá? Estou somando os Obrigado. dois, somando um com o outro e dividido por 2, tá? Isso aí, pessoal, Obrigado. quando tiver dúvida, tem que ir pedindo aí para mais rápido, para mim, para vocês acompanhando, tá? FI é frequência simples, XI é ponto médio, então, igual FI, onde está a frequência simples? Aqui, ó. Vezes o XI, onde está o XI? Aqui no ponto médio. Tá? Então, vai ser E10 vezes I10. Copia para baixo, tá? Aqui eu já somei eles todos.
FIXI ao quadrado. Tem duas maneiras de nós calcularmos, né? Lembra que eu falei que é igual ao meu FI, vou lá, frequência simples, vezes o XI que está aqui, elevado, aperto no Shift e vou lá no circunflexo ao quadrado. Tá? Copio para baixo. Tá? Aqui está mostrando isso aqui, eu posso ou puxar para o lado, certo? Ou pegar e mandar ocultar, mas vou deixar assim para você saber de onde é que saiu isso aqui, né? Quem é esses itens aqui. Outra maneira de calcular fx ao quadrado é igual ao quê? Ao xi vezes fxi, daí dá fx ao quadrado, vai dar a mesma coisa. Posso usar o mesmo? Tanto faz, qualquer um dos dois, tá? Então, o que que nós temos aqui? Esse cara aqui é as frequências simples, Fi minúsculo. Então, o 40 o que que é? A soma de todas as frequências simples. Esse sinal DM deitado é o somatório, que é o mesmo que nós temos lá no Excel. Aqui é o somatório de fxi. E aqui é o somatório de fxi ao quadrado. Beleza, tá? Então, eu montei a distribuição de frequência, certo? De um conjunto de dados de 40 alunos. Posso fazer os histogramas aqui, pessoal, ó, histogramas, mas isso nós já fizemos na primeira aula, né? E vamos calcular as médias, tá? As medidas estatísticas, né? Então, esse exercício aqui nós já fizemos os resultados, só deixei aqui para vocês, né? Ele já respondido às respostas que nós temos, tá? Aqui na mediana tem outra maneira de apresentar, ó, frequência acumulada anterior à classe mediana, que é o F maiúsculo I menos 1, mas é o mesmo que nós temos, tá? Então, aqui nós já temos respondido, nós já fizemos esse exercício, ok? O que que eu queria aqui? Mostrar no mesmo exercício como que nós montamos a distribuição de frequência. Vamos fazer os gráficos, então. Frequência simples, tá? Selecionei ela sem o total, inserir, gráfico, histograma aqui, beleza, tá? Cliquei aqui, adicionei os rótulos, tá? Vamos colocar aqui assim nas classes. Vamos poder deixar assim mesmo. Tá? Só vamos pegar ele e vamos deixar mais próximo isso aqui. Fica melhor 80, tá? Frequência simples, tá? Tirar um zoom menorzinho que eu vou jogar para cá para o lado, tá? Aumentar esses rótulos aqui. Vamos fazer outro. Ctrl C, copia aqui para o lado. Ctrl V, tá? Selecionei os dados, vim aqui e troquei de lado aqui, ó. Trouxe para cá e trouxe para cá para não precisar selecionar tudo de novo, tá? Botão direito. Adicionar rótulos. Opa, pegou só um. Botão direito, adicionar rótulos. Tem que tirar esse aqui. Fazer todos juntos. Beleza. Segurei. Ctrl C. Copiei para baixo os dois. E vamos fazer agora. Peguei a frequência simples e a frequência acumulada. Agora vamos fazer as relativas. Relativa simples. Cliquei nos dados aqui. Venho para cá, a frequência simples para relativa simples. Esse é o título e esses são os dados. Ó. E a frequência acumulada. Cliquei aqui. Agora vamos fazer a relativa acumulada. Então, o que que dá para nós vermos aqui, pessoal? O gráfico, o histograma de frequência simples e frequência relativa simples são iguais, não muda nada, tá? Diz a mesma coisa, só que um expresso em dados absolutos, tá? Ou seja, eu tenho 11 alunos da classe 3, que é a mesma coisa que 27,5% dos alunos, tá? Ele aqui não está expresso em porcentagem. O que que eu posso vir?
trazer aqui no meu, na minha distribuição de frequência aqui, da onde selecionei eles, né? E mandar eles expressar em porcentagem aqui, ele traz a porcentagem lá. Está sendo uma casa decimal, aumento aqui, vai aumentar lá, tá? Também selecionei os dois juntos, tá? Então, ó, diz as mesmas coisas, tá? 8 alunos estão na classe 4, são 20% dos alunos. 5 alunos estão na classe 5, que é 12,5% dos alunos. Frequência acumulada. 40 alunos possuem estatura inferior aos da classe 6, que é 174, ou seja, 100% dos alunos. 37% dos alunos possuem estatura inferior a 170, tá? Ou 92,5% dos alunos, que são 37, possuem estatura inferior a 170. E assim, respectivamente. Ok, pessoal? Tranquilo? Tá? Aqui eu deixei mais um exercício para vocês fazerem, tá? Que eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá? Certo? E também o que que eu fiz? Aqui eu fiz mais uma tabela, mais outro conjunto de exercícios também para vocês treinarem, né? E o que que eu deixei para vocês então? Aqui no Moodle, tá? Eu abri uma atividade para vocês fazerem, tá? Não sei se vocês vão querer fazer aquela atividade ou tentar fazer novamente esse exercício. O que que eu sugiro? Pegar esse arquivo aqui, tá? Que eu vou salvar lá no Moodle. Abram novamente vazio, certo? E tente fazer novamente, tá? O que que eu faria? Pegaria ele todos agora e vamos tentar de novo, para refrescar o que está quentinho agora aqui. E depois sim vamos fazer aquele que eu deixei para vocês fazerem e postarem para a próxima aula. Que a próxima aula nós estaremos presentes lá na sala de aula. Daí o que que eu posso fazer? Revisar aquele exercício, corrigir ele em sala de aula e depois vamos dar continuidade então para dados não agrupados, tá? Porque por enquanto nós calculamos as medidas estatísticas aqui com dados agrupados. Foi o que nós fizemos isso no exemplo 2 e no 3 aqui, né? Quer dizer, nesse aqui, tá? Deixamos fazer igual na semana aula passada. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Vamos tentar fazer aí? Podemos fazer isso aqui, ó. Tá? Deixar para vocês fazerem. Vou dar um tempinho que eu paro a gravação agora. Dou um tempo para vocês calcular as medidas estatísticas desses aqui, certo? E depois eu volto e nós fazemos juntos. Pode ser? Daí eu volto a gravar novamente. Mas daí eu vou ficar na sala aguardando. Combinado? Tudo ok? Só que daí, quando eu for postar lá, ele vai dar duas gravações. Que o Teams, ele não, se eu paro aqui, ele interrompe, daí eu tenho que começar a gravar de novo. Mas não é o problema, eu faço dois videozinhos. Um com esse exercício e outro com a resposta do outro que eu deixei aqui. Ok, pessoal? Então tá. Parei a gravação aqui, depois dou um tempinho para vocês aí. Vou dar uns 15 minutos, pode ser? Tá? 15 minutos eu volto aqui. Mas pode me chamar que eu vou estar com o microfone ligado.